tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estudando e nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. A gente traz Muito aqui bom. agora o nosso próximo convidado, mais que especial, que é o Dr. Bruno, que vai falar sobre desafios do mercado através do mundo digital. Isso aí, Então, deixa eu... Bruno, tá aí? Fala, galera. Estão me ouvindo aí? Então, primeiro apresentar aqui o Bruno. Bruno é um amigo de faculdade. A gente se conheceu em 2000, né? Ele fez escola comigo no segundo grau, só que a gente não se falava, a gente não se dava bem. E aí, eu sei lá por quê, a gente morava na mesma rua, cara. E a gente só passava e falava, e aí? Aí entramos para a mesma faculdade. E aí, cara, criamos uma amizade muito grande, muito grande. Bruno foi clínico da minha avó, clínico do meu pai, só que aí ele se mudou para o bar. E aí tá bombando aí no mercado digital, na parte digital. Tem o perfil Bruno Farnetano, tem curso, tem a comunidade de medicina intuitiva, fala sobre semiologia. Então, Brunão, o palco é teu, meu amigo. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos, ouvindo bem. Loud and clear. Show. Obrigado, cara. Obrigado aí, galera, que tá me convidando aí para esse evento. O João Paulo realmente é meu amigo pessoal, então eu me sinto muito à vontade de estender. Eu já me sinto à vontade naturalmente, né? E eu tendo o João Paulo aqui, eu fico mais à vontade ainda. E mais ainda porque a Mariana, porra, me deu uma brecha, cara, que ela não sabe o quanto eu estava pensando o que eu ia falar, né? Ela me deu uma brecha no final dizendo assim, seja disruptivo, né? E tenha coragem. Então, era tudo que eu precisava, porque eu não sei se eu conheço todo mundo que está aqui, nem se as pessoas me conhecem, mas, Mariana, você abriu a porta da jaula. Então, eu vou poder falar tudo que eu queria mesmo, né? Eu sou médico, eu me formei na Unirio com o João Paulo em 2006. Aí fiz clínica médica na UFRJ. Depois eu fiquei nas doenças do colágeno. Não sou reumatologista, mas trabalhei com doenças do colágeno na UFRJ com o professor Ângelo Pape, com a sua equipe durante uns 6, 7 anos. E aí, com 8 anos de formado, eu era horizontal do Hospital Copa d'Or, trabalhava no pronto atendimento da Unimed, tinha um consultório, onde eu atendia a avó do João Paulo. E enfim, eu quis fugir do trânsito e viver numa casa no meio do mato. Então eu saí, né? Vim para Crapaúbá, que é a cidade da minha família, tá? E aqui eu fiz concurso para a UFV e entrei como professor de clínica médica da UFV, comecei meu consultório e montei um serviço de residência aqui também. Nesse mesmo ano, uma nova faculdade particular começou em Ubá e eu entrei e hoje eu sou um dos coordenadores, sou coordenador da clínica médica e o subcoordenador do curso. Então, eu tenho bastante trabalho aqui, né? Aqui em Ubá. E isso aí, vamos lá, foi em 2015 que eu vim para cá. Em 2014, a minha esposa começou a consumir alguns cursos virtuais, né? Em especial o do Carlos Nadalim, chamado Como Educar Seus Filhos. E esse curso me abriu o olho para a possibilidade de você trabalhar no mercado digital, né? Eu ainda tinha muita vergonha, porque, intoxicado pelo ambiente médico do Rio, eu ficava sempre pensando o que falariam de mim, né? Então, entrar e falar na internet era algo que, de início, me dava um desconforto. Mas, por muito estímulo da minha esposa, tá? Minha esposa é fundamental em todos os aspectos da minha vida, eu entrei em 2019, talvez, no Instagram, sei lá, em julho. Eu falei, cara, vou entrar nesse negócio. Eu não sabia nem o que era Instagram, cara. Aí eu cheguei pro aluno e falei assim, cara, me explica como é que funciona esse negócio. Ele falou, tem story. Aí eu demorei para aceitar que story ficava 24 horas, aquilo não fazia sentido para mim. Falei, porra, mas por que vai apagar o vídeo? Vai dar um trabalho do cacete. Entrei para esse Instagram aí e falei, vou começar a falar, né? Do quê? Não sei, não sabia mesmo o que ia falar. Minha principal motivação, eu quero deixar muito claro, era material. Tá? A possibilidade de estar em Ubá no interior e escalonar um produto, também vislumbrando o que foi feito com esses outros cursos, né? Fazendo conta mesmo. Pô, se o cara faz um curso de tantos mil reais
de tantos reais, né? Se 10 pessoas comprarem, se 100 pessoas comprarem, se 1.000 pessoas comprarem, beleza. E não tem problema nenhum em falar disso, de motivação material. Eu vou falar aqui. Eu separei sobre um pouquinho para falar sobre as motivações, né? Então, com o objetivo de fazer, com uma motivação material, eu falei, vou começar no Instagram e vou ver o que acontece para aprender a mexer com isso. Isso é uma outra motivação, é a motivação profissional. Tá? Mas antes de falar das motivações, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu. E aí, em 2019, eu entrei, né? Comecei a fazer uns cursos, assim, aluno... Aí, eu tive alguns seguidores rápido, né? Sei lá, para mim, né? 200 seguidores, 300, 1.000 seguidores em 2 semanas, assim, então... maioria aluno, né? E eles ficavam mandando perguntas e eu respondia em vídeo. Aí eu falei, vou fazer um mês de um vídeo por dia e vou botar na internet. E ficava uma merda, né? Assim, a luz uma merda, o som, o áudio, uma porcaria completa. Não, eu tenho que fazer um adendo. Tinha uma mancha na câmera do Bruno, do celular. Eu ligava para ele e falei, cara, tira essa mancha daí. Uma sujeirinha. A mancha no celular, ficava uma merda. Pô, eu vou botar de qualquer jeito. Eu falei, quer saber? Vou fazer isso aí mesmo. Aí entrou a pandemia. Não entrou não. Aí beleza, vou fazer isso aí. Aí não. Aí foi 2020 isso, 2018 nada. Aí entrou a pandemia e um cara... E aí começaram... Umas pessoas me mandaram mensagem. Não, eu sou coprodutor. Eu falei, cara, que merda é essa? E eu ficava olhando a cara dos malucos. Eu falei, cara, só tem maluco me chamando aqui nesse direct. Não vou falar com ninguém, não. Aí o cara me mandou uma... Aí uma moça falou assim, você já pensou que se você vender o seu produto para 100 pessoas por R$100, peraí, 100? 10 mil. Você vai ganhar R$100.000? Eu falei, cara, essa conta tá errada. Dá 10 mil. Aí ela falou assim, já viu que eu não sou boa de matemática, né? Mas eu achei interessante e fui ouvir. Aí ela me indicou um cara, um rapaz, né? No Nordeste, menino de 20 anos de idade. Aí eu conversei com um cara pela internet. Ele falou, vamos lançar um curso. Tem uma forma de lançamento para isso, não tinha noção do que era. E aí ele falou, beleza, vamos lançar um curso. Ele falou, você tem o curso? Eu falei, tem na minha cabeça. Que eu tinha um curso, eu queria falar sobre um tema chamado que é diagnóstico sindrômico, sabe? É um buraco na literatura, falar sobre síndrome, né? A apresentação sindrômica. A gente fala muito sobre doença, o ensino médico é muito pautado em doença. Se você for buscar na literatura, por exemplo, síndrome, você bota no Google, aparece síndrome de Down, que não é uma síndrome, é uma etiologia, né? É uma entidade nosológica. E eu tinha na minha cabeça um curso sobre diagnóstico sindrômico, que eu não tinha... eu não tinha, se você não tiver o quê? Vergonha? Falei, eu não estou enxergando. Bom, primeiro tem que ir lá no consultório quando vier no Rio, né? Cara, amigo do João Paulo, olha. Isso não dá nesse caso. Bom, aí, cara... João Paulo, não me interrompe não, por favor. Cara, aí conversei com ele, eu tinha um curso na cabeça, ele não estava gravado, e eu falei, vou vender, né? Vou fazer essa estratégia de lançamento. Aí a gente fez, né? E aí a gente me deu 120 vagas, entendeu? No negócio, assim. Porra. E aí, de um dia para o outro, eu falei, cara, eu tenho 120 alunos, né? Assim, membros, mas eu não tenho nada gravado. Eu falei, fudeu, cara. O que eu vou fazer? Né? Aí você fica... Eu juro, eu pensei em devolver todo o dinheiro, cara. Tô sendo bem sincero. Chegou um momento que eu falei assim, eu vou devolver isso tudo, eu não vou fazer essa merda. Cara, quem são essas pessoas, cara? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu fiz isso, sabe? Mas eu falei, não, eu tenho um compromisso aqui, pronto. Eu lembro do primeiro dia, dentro do minha casa estava em obra, eu me mudei para o meio de uma obra, aí dentro do closet, com o celular LG, com a tela manchada, eu falei, foda-se, vou dar a primeira aula. Tá? Aí dei a primeira aula sobre linguagem, que é um tema que eu acho muito interessante, linguagem técnica, linguagem extratécnica, mexe um pouco com soft skills. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu estudo há muito tempo, né? Eu já estudo isso há mais de 10 anos. E aí eu dei a primeira aula, dei a segunda aula, e, cara, fluiu o negócio e em algumas semanas eu tinha 20 aulas gravadas, né? Com um som péssimo, com um áudio também ruim, né? 2 vídeos têm delay, então a minha boca fala, depois vem o som. Mas beleza, vendeu, né? E eu falei, porra, materialmente isso funciona. A gente lançou mais 4 turmas, né? Mas aí eu comecei a me incomodar com as formas de lançar, sabe? Eu falei, quer saber, eu vou fazer isso sozinho. Aí acabei depois entrando para um outro grupo. A gente lançou mais 2 vezes, mas assim, hoje eu estou sozinho, né?
Então, hoje eu tenho uma comunidade no virtual, que o objetivo é oferecer esse curso do armário mesmo, de 20 aulas, que o conteúdo me agrada muito. E também eu tenho encontro semanal, uma vez por semana, tem lá a galera, a gente tem 600 membros, entendeu? E aí, porra, médico do Brasil todo, foi muito legal. Então, hoje a minha comunidade tem 600 membros, eu tenho uma outra comunidade, que tem o ticket mais baixo, que eu lancei tem pouco tempo, que tem 170 pessoas, sabe? Hoje eu tenho um Instagram, que eu, de forma meio que intuitiva, eu acho que eu aprendi a mexer com algumas coisas, aí entra aquele negócio aqueles nomes lá, que todo mundo já deve ter falado hoje, né, sobre isso. Eu não vou ficar falando, eu vou falar mais da minha impressão. Bom, então hoje eu sou blogueiro, cara. Essa é a parada, essa é a verdade. Eu sou blogueiro, tá? No começo, as pessoas falavam, virou blogueiro. Isso me incomodava, né? Depois as pessoas param de falar isso na cara, falam por trás. E depois as pessoas começam a querer saber quanto que você está ganhando, né? E depois elas querem fazer também a mesma coisa. É um desafio, sabe? É um desafio do mercado o médico se posicionar na rede social de alguma maneira. E por isso eu quero falar de motivação. Tá? A Mariana também falou sobre isso, e isso me agrada, né? Motivação é algo que te move para uma ação, né? E se a gente misturar tudo, fica um balaio de gato. Porque o médico é cobrado a ter uma motivação altruísta muito forte, né? Mas se ele não souber separar, ele vai ficar angustiado com isso. Existem quatro principais motivações para a gente fazer qualquer coisa na vida, tá? E a principal, uma delas é a material, cara. Então, o que eu falo para vocês é, cara, pensem em dinheiro. Pensem em ganhar muito dinheiro. Pensem em ganhar dinheiro com o trabalho que vocês estão fazendo, que vocês querem fazer no mundo virtual, sabe? Não tem problema nenhum nisso. Tá? Eu quero ganhar cada vez mais dinheiro. Hoje, né, o Instagram, o meu mundo virtual me dá dinheiro. Me deu. Eu montei um estúdio na minha casa. Facilita, né? O fato de eu estar em Ubá, que é no interior, e morar numa chácara, dentro de uma reserva ambiental, facilita muito. Dificulta muito também, para muita coisa. Não tem Google Maps, por exemplo. Quando eu chamo alguém para vir aqui é uma merda, tem que buscar o cara lá na porta, mas facilita pelo espaço, né? Então, eu montei um estúdio com isso, né? Eu gravei um documentário, não sei se alguém teve acesso, com o professor Ricardo Bastos. Alguém conhece o professor Ricardo Bastos? Autor do livro Método Clínico? Não, mas enfim, depois eu passo o link se vocês quiserem ver sobre educação médica, a gente gravou aqui em casa. Tá? Mas existe essa motivação. Depois manda pra gente, Bruno, o link que a gente divulga na hora que mandar a gravação, a gente manda o link junto. Show. Manda no JP lá que a gente já... E aí, cara, tem essa motivação material, então vocês têm que colocar ela, porque, cara, esse trabalho tem que dar dinheiro. Entendeu? Se não der dinheiro, cara, é trabalho jogado fora, cara, pelo amor de Deus. Porra, eu tenho 3 filhos, de repente vem o quarto aí, não sei. Eu tenho que sustentar minha família, né? Então, tem que ganhar dinheiro, cara. Esse é o ponto. E outra coisa, você pensa em ajudar as pessoas, beleza. Cara, se você tiver com dinheiro, você ajuda mais. Se você tiver com dinheiro, você pode ser mais firme no teu trabalho, nas outras coisas que você faz. Se você trabalha como médico no consultório, tá? Você pode ter mais rigor com você mesmo se você tiver com dinheiro. Não é nada mais perigoso que um cirurgião precisando de dinheiro. A gente sabe disso. Então, a motivação material ela tem que estar presente. Tá? Segundo, a gente tem que entender que tem que ter uma motivação profissional. Tá? E a motivação profissional envolve aprender a forma de trabalhar. E aí vem a rede social com um grande desafio, que é entender essa forma. Mas, para exemplificar, eu queria ler para vocês, aqui no meu computador, um soneto chamado Soneto de Arvers. É o soneto mais famoso do mundo e considerado um dos sonetos mais bonitos, tá? E prestem atenção nesse soneto, né? Eu não sei se eu sei recitar bem, mas eu vou ler aqui. Tá? Então, eu vou começar. Tenho na alma um segredo e um mistério na vida, um amor que nasceu eterno num momento. É sem remédio a dor, trago-a, pois, escondida, e aquela que a causou nem sabe o meu tormento. Por ela hei de passar, sombra inapercebida, sempre a seu lado, mas num triste isolamento. E chegarei ao fim da existência esquecida, sem nada ousar pedir e sem um só lamento. E ela que, entanto, Deus fez tenra e complacente, há de por seu caminho ir surda e indiferente ao murmúrio do amor que sempre a seguirá. A um austero dever piedosamente presa,
ela dirá, lendo estes versos com certeza, que mulher será esta? E não compreenderá. Tá? É este poema, lido num papiro de seda, tá? Do Teatro Municipal, ou lido no Instagram, quanto ao conteúdo, é a mesma coisa. Ele é capaz de despertar uma emoção num receptor apto, né? Independente da forma. Aí a gente fala sobre algo que está mudando, que é a forma. Tá? Então, o poema mais bonito do mundo, lido numa reunião do Zoom, ou, sei lá, num coreto em Paris, ele é o mesmo poema. Então, uma das minhas motivações foi entender essa forma e aprender que, diante do Instagram, eu teria que falar diferente do que como eu falo na faculdade, né? Como eu falo em congresso. Se bem que ninguém me chama para congresso, né? Clínico, o que clínico faz em congresso? Me chamaram para um congresso agora de pneumo, para falar sobre educação, sobre o mundo digital, né? Engraçado isso, né? E aí, é isso. Vocês têm que entender que existe uma forma. Existe uma forma. Existe um jeito. Tá? E esse jeito, ele merece um certo empenho. Tá? Porque chegar e fazer nas coxas vai ficar uma merda. Tá? Apesar do conteúdo ser bom. Então, eu concordo que esse poema ele é lindo. E talvez agora ele não tenha despertado tanto a emoção de vocês. Né? Porque o lugar não é o lugar adequado. Eu concordo também que num coreto em Paris, com a sua esposa, com o seu marido, né, lendo aquilo ali, talvez ele desperte mais emoção, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado e ter esse empenho profissional em saber qual que é a forma de se comunicar, né? Qual que é a forma de passar esse conteúdo, né, que tem ali. Então a gente precisa ter uma motivação material e uma motivação profissional, que é entender a forma e a regra do jogo, né? Um sujeito que está ganhando dinheiro e conhece a forma, ele fica mais forte. Tá? E aí eu vou dizer uma coisa importante para a motivação humana, que é, de fato, ajudar os outros. Porque, né, não sejamos cínicos, né? Esse negócio assim, vou entrar no Instagram para poder dar informação de qualidade. Mentira, cara. Você quer ganhar dinheiro. Eu também, entendeu? Você até pode dar informação de qualidade e deve. Tá? Mas a motivação humana, ela vem da força. A motivação humana, que é, de fato, pensar no outro, ela requer um conhecimento do outro, não de si mesmo. Então, você tem que saber para quem você está falando. Então, isso passa pelo material e pela forma. Se eu não ganhasse dinheiro com a internet, eu não teria montado esse estúdio, eu não teria gravado um documentário de graça, que eu disponibilizei no YouTube, né? E ontem até foi ontem a estreia dele, né? Com o professor Ricardo Baixo, que é um professor aqui de Minas Gerais, que para mim é um gênio da educação médica. Então, tem que ficar muito claro que você tem que começar o Instagram degrau por degrau. Comece pensando em dinheiro e dominando a forma, de verdade. Tá? E a motivação humana ela tem que entrar num determinado momento. Entendeu? Mas, de cara, talvez não seja suficiente. Você ganhando dinheiro e dominando a forma, você alcança muito mais gente. Você faz muito mais bem do que se você ficar se enganando, dizendo, não, eu vou fazer um conteúdo de qualidade para ajudar as pessoas, os pacientes. Não é verdade. Não faça isso. E, por último, tem uma quarta motivação que ela também tem que entrar nessa equação, que é a motivação espiritual. Tá? Não espiritual no sentido de uma alma que está fora do corpo, mas espiritual falando desse mundo interior, dessa diferença grande que existe entre nós. Tá? Que somos pessoas, mas somos absolutamente diferentes. E essa motivação espiritual, ela funciona na prática como você fazer um trabalho que te faz ser melhor. Né? Uma pessoa melhor diante do outro. Diante de quem? Das pessoas próximas a você. Então, você tem que entender que o seu trabalho, seja no Instagram ou em qualquer lugar, ele passa pelo material, pelo profissional, pelo humano e pelo espiritual. Ainda que você seja ateu, viu? Quando eu falo de espírito, eu estou falando daquela vida interior que só você tem, tá? E que eu não tenho acesso, tá? Então, a gente tem que saber que é assim que funciona, tá? E que se você tirar o peso dessa mesa de quatro pernas, né, vai tombar. Tá? Pô, mas eu tenho uma motivação profissional, humana e espiritual. Vai tombar no material e você vai se ferrar. Não, mas é material, profissional e humano. Se ficar muito no material, você vai incorrer em conflitos éticos.
muito sério, muito sério, porque um médico fissurado por dinheiro, sem ser forte nos outros aspectos, ele vai entrar em problemas éticos, não tenho dúvida. Se fica muito humano e espiritual, você não é franciscano, cara. A nossa busca pela santidade, ela é no meio do mundo, né? Ela é aqui, ela é no sábado, de tarde, é no dia de manhã, na terça de manhã na enfermaria, né? Então, de alguma maneira, tudo isso que você está buscando no Instagram, ele tem que te fazer ser melhor. Quando você for de manhã atender anonimamente um paciente. Tá? Quando você chegar lá, o João Paulo, para atender um paciente, ele tem que estar melhor por causa do Instagram. Ele não pode estar angustiado, ansioso, puto e não sei o quê, e pensando muito em dinheiro, e fazendo conta, R$30 vezes de 1.000, dá não sei quanto. Né? Isso não funciona. Tá? Então, a primeira parte dessa apresentação, né? Vai ser curta, daqui a pouco eu paro para a gente conversar. Eu vou falar sobre a segunda parte, como é que você se posiciona no mercado? Através da autoridade, né? E a autoridade, se a gente for pegar o direito romano, se não me engano, existe um termo interessante, que é o potestas, que é a autoridade inerente ao cargo, que foi a autoridade que a gente teve nas faculdades, que era aquele professor, que ele era concursado e professor, e o cargo tinha uma autoridade. Isso é necessário. O presidente da República, o prefeito, um juiz, ele tem uma autoridade inerente ao cargo dele. Tá? E é necessário e deve ser respeitada. Mas a autoridade, a autoritas, tá? Ela é conquistada socialmente com base nas virtudes que você desenvolve ao longo da sua vida, nos problemas reais que aparecem para você. Então, existe uma autoridade inerente ao cargo e uma autoridade inerente ao que você faz na vida, com as pessoas, né? E esse mercado novo, ele explode a autoridade inerente ao cargo, né? O potestas, né? Ele explode as faculdades. O que a gente está vendo hoje é uma autoridade que vem do mundo digital, que não precisa de um mestrado, de um doutorado, né? Eu fiz mestrado, eu sou professor da Federal de Viçosa. Cara, ninguém está nem aí para isso mais. Cara. Ninguém está me chamando aqui, por exemplo, para conversar por causa disso. Tá? De certa maneira, existe um cargo que eu desempenho no Instagram, mas ele foi construído em cima de ações, né? Desenvolvidas ali, com alguma noção e algum equilíbrio dessas motivações. Daí que vem a solidez, eu acho, sabe? Dessa história toda, né? E aí, caminhando para o final, eu quero falar de mercado. E eu vou falar disso de uma forma muito séria, tá? Contando uma história que eu ouvi pela primeira vez do João Paulo. Um casal estava no aeroporto, né? E eles queriam viajar com um gambá. Era um português, o Manuel e a Maria. E eles queriam viajar com o gambá e não sabiam como botar o gambá na mala, se botava numa bolsa e tal. Aí, num determinado momento, já ali, chegando para viajar com o gambá, a Maria fala, Manuel, onde que eu boto esse gambá e tal? Aí ele fala, bota entre as pernas, bota debaixo da saia. Aí a Maria fala assim, mas e o cheiro? Aí o Manuel fala, o gambá não vai ligar. Entendeu? Isso é uma piada, né? Essa piada ela tem um setup, tá? Que é uma preparação. Então, é boa demais a piada. Ela tem um setup, né? Que é uma preparação. Então, existe um cenário, aquilo ali é montado. Existe o português, que para a gente é engraçado, né? Apesar de, tecnicamente, cara, os artigos em português de Portugal são extremamente precisos. Eu adoro ler literatura portuguesa, médica, né? É muito bem escrito, né? Existe ali a confusão e o ato inusitado de, sabe, querer viajar com um gambá, isso já é engraçado, né? E depois existe o punch. Tá? O que é o punch? Você tem um setup, você tem a preparação e vem o punch. O punch é a distorção cômica. Tá? Toda piada ela tem um setup e ela tem um punch, que é a distorção cômica que varia, né? Varia de determinados personagens. Por exemplo, Chico Anísio, ele precisava o Costinha, né? Só dele fazer a gente já ria, né? Porque era ele, né? Existia ali uma caracterização toda dele, né? O Chico Anísio, por exemplo, você pode pegar o Chico Anísio, né?
eu duvido que você lembre de um texto do Chico Anísio. Você vai lembrar de personagem, né? E de dezenas de personagens. Cara, o Woody Allen já é um pouco mais difícil. Você vai lembrar dos textos dele, né? Ele em si é engraçado, né? Porque ele faz aquele novaiarquino judeu meio confuso ali, muito direto, muito literal, que é um perfil do judeu. Tá? Às vezes o perfil do judeu é muito pragmático, às vezes alguns judeus. Mas existe ali a distorção cômica, que ela é uma das formas do ser humano se comunicar, sabe? O ser humano, ele se comunica com humor, com drama, com sarcasmo. E, no fundo, a nossa vida é uma grande piada. A nossa vida é um grande setup, né? Isso tudo de ir para o mercado, ir para o mundo digital, é um grande setup e vai vir o punch. Tá? Vai vir o punch, cara. Vai vir o punch. E a gente tem que estar aberto a isso. Né? Nós seremos motivo de piada. Nós já somos há muito tempo motivo de piada, em todos os lugares. O João Paulo uma vez usou uma sunga listrada. Pode contar isso aí? Ele usou uma sunga listrada no... Não sei nem o que você vai falar, cara. Ele era pequeno, ele usou uma sunga listrada, tomou sol, e aí... é verdade, é verdade. A retaguarda dele ficou bronzeada em listras, sabe? Todo mundo riu. Cara, a nossa vida já é uma piada, entendeu? A gente tem que estar preparado para isso. Eventualmente, aconteceu com a Mari, né? De fazer uma dancinha e tal, e o negócio viralizar, e causou um desconforto. Comigo também, várias coisas que eu faço, às vezes o nego dá uma zoada, né? O nego sacaneia o bigode, essas coisas assim. E, sinceramente, foda-se. Sabe por quê? Porque você não pode se levar tanto a sério. Porque eu me conheço, eu sei que eu não sou tão sério assim, eu sei que eu sou preguiçoso, eu sei que eu não estudo tanto quanto eu poderia, entendeu? Eu sei que eu não sou tão humano, espiritual, e que eu tenho que me frear pela questão material, né? Eu sei que eu não sou tão bom marido quanto eu poderia ser, que eu pego um monte de pinimba e fico enchendo o saco da minha mulher. A gente só não pode encarar a vida como piada diante da nossa vida interior e diante de Deus. Também não falo Deus como um ser destacado, sentado num trono. Eu falo sobre o que é a nossa essência. Aí eu vou falar, para finalizar, que a vida humana tem uma ordem natural e que o mercado digital ele tem que entrar nessa ordem. E a ordem da vida humana, que não depende de mim nem de você, essa ordem não foi criada por mim, né? Não é uma opinião. A vida humana ela tem uma ordem que é a seguinte: para dar certo, de alguma maneira, no meio desse caos e desse setup que a gente vive, para isso dar certo, você tem que usar o seu lazer e a sua vida social para melhorar um pouco a sua vida profissional. Você tem que ouvir um filme, ver um filme, descansar, se distrair, se divertir, para estar preparado para o seu trabalho. Tá? Se o seu trabalho for digital, mesma coisa. Então, o seu sábado, o seu domingo, ele tem que estar canalizado para um descanso físico, um descanso mental, um descanso biográfico. Né? O que é um descanso biográfico? Você entrar em contato com pessoas, né, que têm ali um ponto de vista interessante para te passar uma biografia de uma possibilidade da vida humana, a literatura traz isso. Tá? E esse lazer, então, ele é canalizado para a vida profissional. Na vida profissional, que é do que a gente está falando, essa vida profissional, ela só tem um objetivo, no final das contas. Tem motivação material, profissional, humana, espiritual, as autoridades, mas ela tem que te fazer ser melhor dentro de casa. A medicina, o mercado digital, os cursos, eles só fazem sentido se eu for um melhor pai, um melhor marido, um melhor amigo. Tá? Se não for desse jeito, não faz sentido. E eu peço que vocês tomem muito cuidado para a vida profissional não atrapalhar a vida familiar. Tá? Porque o que importa é a sua relação com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus filhos e com os seus amigos. A enfermeira Bronnie Ware fez um trabalho, né? Não sei se vocês conhecem, os 5 arrependimentos das pessoas no leito de morte. Ela trabalhou anos com cuidado paliativo.
Meus arrependimentos eram não ter vivido uma vida fiel a mim mesmo e ter trabalhado demais e deixado minha família e amigos de lado. Então, a gente já sabe que isso acontece. Tá? Bom, e então o trabalho mais importante da nossa vida é dentro de casa, com a nossa família. E por que isso? Né? Por quê? Porque isso te foi dado. Você não fez nada para ser você, cara. Nem eu, né? Você não fez nada para ter tua família, sabe? Tua mulher, teus filhos, né? E eles vão ser tirados de você uma hora, né? Ou você vai ser tirado deles. É o fato, né? É a vida humana. Entendeu? E sempre acaba num mistério. E o amor que você vai tratar a sua família e a relação que você vai ter com os seus familiares, ele é a única maneira de você encarar esse mistério de frente, que é a sua própria vida. Entendeu? A gente está aqui em 2022, às 4h30, falando disso, né? Isso não faz muito sentido. Né? Isso é um setup, né? Se a gente parar para pensar. Mas ele não é um setup se a gente conseguir enxergar, né, a importância disso. Porque quando acabar aqui, eu tenho que subir e chegar melhor para minha família. Eu tenho que chegar melhor para minha esposa e para meus 3 filhos que estão me esperando. Então, o que eu queria passar para a gente conversar agora era, se você não for capaz de usar as humanidades e os recursos, eu usei o humor de propósito, tá? Porque eu e o João Paulo, a gente tem essa questão, né? Isso nos chama muita atenção. Mas se a gente não usar as humanidades para se instalar na realidade e puxar essa coragem que a Mariana falou, né? Porque coragem é coragem, agir com o coração, né? Não tem sentido ter disrupção. Porque uma disrupção para você ganhar dinheiro, beleza, ótimo. Você vai ficar rico, mas vai morrer se arrependendo. Uma disrupção para você, sei lá, aprender só a trabalhar, uma hora você vai enjoar desse negócio. Uma disrupção para você só ficar ajudando os outros, não. Né? Tem que ter uma disrupção em relação até à própria ordem da vida humana. E se esse mercado digital não se encaixar nessa ordem, cara, tua vida vai virar um inferno. Você pode ter certeza. Você vai ficar escravo do Instagram, você vai ficar escravo de dinheiro. Aí você vai começar a ficar com medo de ser cancelado, né? Você vai ficar, foda-se se eu for cancelado, cara. Eu tenho problema se minha mulher me cancelar. O resto, cara, eu não tô nem aí, cara, de verdade. Tá? E, a partir daí, se forma um pilar, né? Que é a sua própria personalidade. E essa personalidade, sim, pode ajudar alguém. Né? Pode ser humana, pode ser qualquer outra coisa. Cara, era isso que eu queria falar, não sei se... Culpa da Mariana que falou para você. Eu nem ia falar isso tudo não, tá? Eu acho que eu nem contar essa piada, mas já que você me deu brecha, aí Mariana, agora você assume aí a culpa disso. Bom, já sabemos quem chamar no final do sábado jurídico, né? Realmente tá, assim, precisamos de que a Mariana acabou Mariana. Pelo amor de Deus, Mariana, obrigado. Caraca, Brunão, pelo amor de Deus, cara, que isso, coisa linda, cara. Obrigado. Obrigado. Eu sou suspeito para falar, né? Eu só elogio o Bruno. A gente tem uma ligação muito forte pelo senso de humor, tá? É interessante, abrindo um pouco da pessoa João Paulo, da pessoa Bruno, a gente fica no telefone contando piada e rindo que nem criança. E é isso. Assim, claro que a gente fala também sobre filosofia, ele mais na parte da... Olha só, ele fez isso na minha live. Ele fez isso, ele faz isso de sacanagem comigo. Primeira live, eu chamei ele para live, com os pacientes. Eu falei, que isso, cara? Nem me falou. Ô, Bruno, deixa eu te mostrar aqui esse quadro em tua homenagem, ó. Ali. Porra, deixa eu ver. Peraí, deixa eu colocar grande aqui. Deixa eu colocar grande aqui. Boa. Olha aí, ó. Uma figura ímpar, gente. Caiu o teu vídeo, Mari. E Mari, fechou aí. Voltou. Aí. Bom, só tenho a agradecer, Bruno. Poxa, acho que o pessoal somou muito aqui. Galera, olha lá, Lídia falando, já virei fã. Tá, o pessoal gostando pra caramba. Conversamos aqui internamente, né, Henrique Silan, que palestra, cara. Obrigado. Tá na hora de botar uns óculos, né? A partir dos 40 anos começa a diminuir a visão para perto. O Ricardo tá comentando ali, ó. Eu fui hoje, eu botei até no Instagram, cara. Fui hoje fazer meus óculos. Ah, é? Sério? Tá bom. Posso ver, né? Tá bom. Ele descobriu um oftalmologista.
Eu tive que ver, né? Tive que ir no Flamengo estar aqui mesmo. Que é ótimo, aliás. Deixa o telefone. É muito bom, muito bom. Olha o Ricardo comentando ali hoje, JP. Cadê? Pior que eles não se falavam na Praia do Leblon, viu? É isso. A gente ficou... Não, e detalhe, nós dois passamos para o segundo semestre, morando na mesma rua, íamos à praia todo dia. Passei para o segundo semestre, fiquei 6 meses, falei assim, eu vou fazer nada esses 6 meses. A gente ficava assim, ele ficava numa barraca a 20 Agora, metros. João, cara, conta essa piada com sotaque de português, por favor, cara. Ah, não, cara, outro dia. Cara, vocês têm que ver ele contando essa piada com sotaque de português, é a melhor piada do mundo, cara. Conta aí, sério. Porque a frase final, o Bruno falou um monte de palavrão, mas a frase final não teve coragem. O gambá que se foda, ué. É isso mesmo. É basicamente, lembra? Mas é isso, cara. Te agradecer demais. Beleza, galera. Pô, meu irmão, muito obrigado. Manda beijo para a Ju, para os 3 filhotes. E é isso. É Brás, Valentim, Serena. Isso aí, manda beijo para todos eles. Agradecer aí o paizão que eles têm. Que, pô, valeu, galera. Muita inspiração pra gente, cara. Obrigadão. Tem palestra agora? Tem mais uma ainda. Se quiser ficar aí com a gente, cara. Fica à vontade, Bruno. Fica à vontade. Vou ficar aqui. Só vou tirar a câmera aqui e vou ficar. O Ricardo vai bater um papo com a gente também. Depois vamos bater um papo com o Ricardo Valente e com a Mari. Mari vai entrar aí também pra gente bater um papinho. Depois da Carol. Maravilha. Valeu, meu irmão. Valeu, galera. Obrigado, cara. Gratidão. Ah, cara, deixa eu te falar. Você ganhou um curso, hein? Esqueceu. Depois a gente tem um curso, mas aí depois a gente te manda o acesso, aí tu escolhe. Ganhou um curso. Um dos 4 cursos, tá? Depois a gente fala online aí qual dos 4 cursos você ganhou. Tá. Você escolhe. Valeu, galera. Um abração, cara. Obrigado. Massa, cara. Pô, que palestra, hein? Puxa vida. É? Pô. Falei, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Galera, vamos ver aqui o nosso sorteio. Penúltimo sorteio do dia. Né? Esse dia tá sendo muito massa. Muito. Ó, tem a lista aqui: Adriana, Alessandra, Auro, Gisele, iPhone, Jean, Juliana, Letícia, Lídia, Luana, Mayra, Michel, Meirelle, Natasha, Ana Paula, Patrícia, Sofia, Thaís, Ricardo. Cara, tem uma galera que tá desde de manhã aqui, cara. Aqui, ó. Que massa. A galera tá... Se eu esqueci de alguém, tem alguém no chat aqui que falou alguma coisa? Muito bom, Bruno. Beleza. Não esqueci de ninguém, então. Isso significa, né? Vamos lá. Vamos voltar para o nosso sorteador. A gente vai ter que fazer uma subscrição aqui uma subscription aqui no site do sorteio. A gente tá usando pra caramba. Vamos lá. Mandar uma doação para eles. Olha aí, ó. Mirelle. Tá com a gente também desde Obrigada, gente. Desde cedo. Mais que merecido. O dia todo. Obrigada. Parabéns, você ganhou nosso 7º sorteio do dia. Galera, depois dessa palestra muito top aqui do Bruno, né? Eu fiquei aqui rindo o tempo todo e tendo um monte de insight aqui. E foi uma palestra um assunto muito profundo, abordado de uma forma muito leve, assim. Então, com certeza a gente vai ficar pensando bastante agora, né? Antes de fazer mais conteúdos ou pensando nos nossos próprios negócios. Galera, quero trazer a nossa palestra formal, oficial, né? A última do dia, mas depois a gente vai ter mais um bate-papo aqui com convidados especiais no final. Mas eu quero convidar a Carol